Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos conseguindo transmitir a nossa reunião pelo Streamlabs no Facebook. O YouTube ainda a gente não consegue. Mas vamos lá então. Vamos fazer a prece inicial. Agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em mais um estudo das obras de Kardec. Temos somente a agradecer por estarmos aqui com muita paz, muita harmonia, tranquilidade. Que a segunda parte possa ser harmoniosa, socorrista, que possamos auxiliar o máximo de irmãos desencarnados que vêm em busca de auxílio. Que possamos ter um estudo maravilhoso, com muita união, muita tranquilidade. Que assim seja. Muito bem. Gratidão, Regina. Nós vamos estudar hoje o Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 32, do método. Então vamos lá. Quem começa lendo para a gente, por gentileza? 32. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa a girar ou a bater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que à forma. Vem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Declaram então que, mesmo quando estes fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve problemas. Até hoje, até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam ou explicam mal. Quem quer que reflita, compreende perfeitamente, bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de substituir.
As manifestações a corroboram, confirmam, porém não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele. Ao contrário, guardam circunstâncias favoráveis que lhe permitem testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição desta doutrina, que não fez mais do que lhes dar corpo, conexão à ideia. Conexão às ideias. Então ele está falando da importância do estudo do Espiritismo, né? E que esse estudo da teoria espírita mostra a grandeza do objetivo da doutrina e o alcance que essa ciência tem, que vai muito além do fenômeno. Então a pessoa que começa pela doutrina, a ver a doutrina apenas pelo fenômeno, ela não alcança a grandiosidade que existe no Espiritismo. Kardec coloca como uma doutrina regeneradora da sociedade, da humanidade. E eu também concordo com isso, porque uma vez que a gente comece a entender corretamente os conceitos espirituais, a gente muda a vida da gente. Não dá mais para ser como a gente era antes. O Ururaí sempre trabalha com a gente na Academia da Felicidade a questão da mentalidade. Uma vez que você tem a mentalidade espiritualista, que é diferente da mentalidade capitalista, materialista, você muda as suas relações, a forma de fazer negócios, a forma de tratar as pessoas, a forma de lidar com a natureza, a forma de se posicionar com as pessoas. Então, é como se eu entendesse que existe uma nuvem de testemunhas me vendo, e quando eu morrer, tudo vai continuar. Então aí muda completamente a forma de ação. Não tem mais fazer escondido. Não tem mais fazer levando vantagem, prejudicando alguém. E aí, nas relações, levando em conta o ponto de vista espiritual, a gente estabelece o jogo do ganha-ganha, onde todo mundo tem que ganhar. Se alguém perder numa relação, eu estou perdendo. Se eu prejudicar alguém, eu estou me prejudicando. Então, por isso que o Kardec coloca como sendo uma doutrina regeneradora da humanidade. Acho que parou, né? Não parou? Deixa eu ver. Ah, legal, está transmitindo. Está transmitindo. Então é uma doutrina regeneradora da humanidade. E aí modifica completamente o ambiente quando você interpreta o Espiritismo a partir do pensamento de Kardec. Eu não estou falando do pensamento do médium fulano de tal, ou daquele dirigente, ou daquele médium, entende? Levando em conta Kardec, o que Kardec ensina, né? E aí o Kardec coloca aqui que aquelas pessoas que acreditam antes de verem o fenômeno, elas são, ao contrário do que as outras pessoas, elas têm uma visão que não é superficial. Elas têm uma visão mais profunda. Elas refletem mais e elas entendem a parte filosófica da doutrina, que é o principal. Porque a parte filosófica do Espiritismo é o que é transformacional.
Quando você começa a raciocinar, como Kardec raciocinou, lidando com os espíritos, verificando que cada ação que nós cometemos tem uma consequência, para o bem ou para o mal, então aí nesse processo, a gente consegue enxergar o quanto que o Espiritismo é transformador. E aí a gente vai para a essência do Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Pronto. Não estamos falando em seres perfeitos. Estamos falando em seres perfectíveis, que têm erros, que cometem erros, mas que estão se transformando, que estão buscando serem melhores. Esse aspecto filosófico do Espiritismo, ele é tão importante que, como ele coloca aqui, ele sobrevive ao fenômeno. Se a gente não tivesse fenômeno espiritual, comunicação, cura, materialização, se a gente não tivesse fenômeno e tivéssemos apenas a doutrina com a parte filosófica, já estaria cumprida a função. Porque ninguém se transforma porque é médium. Ninguém se transforma porque materializou alguma coisa. A gente se transforma porque a gente entende e muda. Faz sentido isso? Muito, né? Kardec coloca também que a filosofia, ela ajuda a resolver problemas até hoje insolúveis. E é mesmo, porque vamos pensar no mundo de hoje, o mundo em que a pessoa acha certo colocar fogo nas plantações. Se eu tenho um ponto de vista espiritual da vida, eu não vou colocar fogo. Vamos pensar no mundo onde existem guerras. Se eu tenho um ponto de vista espiritualista da vida, e eu sei que eu vou desencarnar e vou nascer de novo, eu não vou matar o meu irmão. Eu não vou considerar que eu sou melhor do que eu, se eu sou judia, se eu sou melhor do que quem é palestino. Entendem? Eu não vou querer atacar o outro país, por quê? Porque eu estou plantando uma colheita que eu não vou gostar de colher daqui a pouco, quando eu voltar. Entendem? Então muda as relações, muda a forma de ver a política, muda a forma de ver o ganho. Eu não sei se vocês sabem, mas com o tanto de alimentos que nós produzimos hoje no mundo, nós podemos matar a fome de todo mundo, se não me engano, 6 ou 8 vezes. Isso é muito sério. Entendem? Agora, por que a conta não fecha? Por conta da ganância de alguns. Mas a ganância. O desperdício também conta, mas a ganância é o problema. Porque a ganância não tem fim. O desperdício você pode até entender, aprender e economizar. Mas a ganância não tem fim. Quem quer, quer mais, quer mais, quer mais. Fala no microfone. Sempre esqueço. A gente pensar que os números são infinitos e a conta nunca fecha, né? Porque a pessoa tem 1, tem 2, 2, 3, 3, 4, 5 e aquele buraco fundo, né? Não tem fim. Que enche. A ganância não tem fim. Entende? Então por isso que a gente não acaba com a fome, por isso que a gente não acaba com a conquista. Para que eu tenho que conquistar alguém, gente? Conquistar um território? Para quê? Para ter mais? Ter mais para quê? Uma fazenda, 2 fazendas, 10 fazendas, para quê? Para ser o maior talão de cheque, hoje nem usa mais talão de cheque, o maior cartão de crédito do cemitério? Com o maior... Entende? Oi? Do crematório? Entende? Não faz sentido. O que a gente quer é que todo mundo tenha o suficiente para ter uma vida digna e viver bem. Ponto. Eu não estou falando para você fazer voto de pobreza, não, por favor. Eu gosto de dinheiro e recomendo que todo mundo ganhe muito dinheiro, tá? A questão é que chega um momento em que a pessoa já tem o suficiente até para a terceira encarnação da família dela.
geração, né? Mas continua nessa ganância, é esse o problema. Esse é o problema. Porque aí perde a paz, né? Então aqui ele coloca que a filosofia espírita ajuda a resolver problemas insolúveis. Só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Então essa filosofia explica o nosso passado e dá soluções para o nosso futuro. E é claro que todo mundo que é inteligente prefere uma doutrina que explica aquela outra que não explica, né? É óbvio. Então, quem quer que reflita, quer dizer, quando a gente para pensar, compreendemos perfeitamente bem que se poderia retirar as manifestações mediúnicas e a doutrina continuaria existindo. A base essencial do Espiritismo é essa filosofia. E o Kardec coloca que uma prova de que nós avançamos é que antes de se ouvirem falar nas manifestações mediúnicas, as pessoas já tinham uma intuição dessa doutrina. E a doutrina, ela veio dar corpo para essas percepções, essas ideias que as pessoas já tinham. Então, é o que a gente chama de sabedoria, né? Muitas pessoas que nem eram letradas, nem sabiam ler e escrever, já tinham entendimento da espiritualidade. Então, não é o espiritismo que dá a espiritualidade. A filosofia espírita nos favorece o desenvolvimento da espiritualidade. Mas muitas pessoas já tinham essa espiritualidade naturalmente, que é o que a gente chama de sabedoria, né? Sabedoria inata, né? A pessoa já nasceu com isso. Por quê? Porque todos nós já vivemos outras vidas. Então é óbvio. É óbvio. A gente tem as nossas experiências, né? Comentários, gente. Por favor. Tudo bem até aí? Então vamos para frente. Quem leu 33? Demais, for inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, não só lhes não faltam os fenômenos, como ainda os de que eles dispõem maior peso mesmo têm aos seus olhos, do que os que puderam vir a operar-se sem a sua presença. Referimos-nos aos copiosos fatos de manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Raros serão os que delas não tenham conhecimento, quando nada, por ouvir dizer. Outros conhecem algumas consigo mesmo ocorridas, mas a que não prestaram quase nenhuma atenção. A teoria lhes vem dar a explicação. E afirmamos que esses fatos têm grande peso, quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque se não pode supô-los devidos a arranjos nem a conveniências. Mesmo que não houvesse os fenômenos provocados, nem por isso deixaria de haver os espontâneos, e já seria muito que o Espiritismo coubesse apenas lhe oferecer uma solução racional. Assim, os que leem brevemente reportam suas recordações a esses fatos, que se lhes apresentam como uma confirmação da teoria. Então é inexato, a gente não deve dizer que quem começa pela teoria se priva da manifestação.
Porque a manifestação espontânea sempre aconteceu. Todos nós já ouvimos falar de casos de pessoas que incorporavam naturalmente em casa, na fazenda, no sítio. Todos nós já ouvimos falar. E às vezes eram até casos de assombração, né? Que tinham visões, que viam aparições e por aí vai. Então, o fato da gente começar pelo estudo não significa que a gente vai se privar do fenômeno. A manifestação espontânea sempre existiu e ela vai continuar existindo. Agora, com o espiritismo, com a teoria e com o método, que a gente está estudando o método, a gente vai fazer a manifestação provocada. É o que a gente faz na reunião mediúnica. A gente se reúne com hora marcada para poder fazer o encontro com os espíritos. E por isso que a gente sempre fala, das 8 às 10 aqui no GEOL, porque tem o encontro com hora e com local determinado. Por quê? Porque o médium vai sair daqui, ele tem que voltar para a vida dele. Os mediadores vão sair daqui, tem que voltar para a vida deles. E não podem dar nem passagem para comunicações e nem ficar com sensações das reuniões. Eu até brinco, né? Aquilo que acontece em Vegas, fica em Vegas. Aquilo que acontece aqui no GEOL, fica aqui no GEOL. Para todo mundo sair limpinho. Entendem? Isso é importantíssimo, né? Ô, Márcia, nós já tivemos vários casos, né, aqui no GEOL, de pessoas que vieram até aqui porque estava acontecendo coisas que não sabiam o que era e eram manifestações físicas. Tivemos até um caso de recomendação médica, você lembra do Rogério? Nós tivemos um paciente psiquiátrico que chegou aqui com o atestado do Bezerra de Menezes, do médico, uma cartinha encaminhando para nós, dizendo que ele tinha mediunidade, que ele tinha que vir aqui no centro. E ele veio, se equilibrou. Recentemente eu estive com ele, porque eu o encontrei, a mãe dele estava sendo atendida, e ele está ótimo, está supimpa. Por quê? Porque equilibrou a mediunidade, canalizou aquela perturbação espiritual que ele estava tendo. E ele tinha efeitos físicos, né? Sim, sim. Ele provocava efeitos físicos. Tivemos vários casos de pessoas com efeitos físicos, né? E é interessante isso, porque a pessoa não precisa ser espírita. Essa é sempre uma pergunta que me fazem. Mas eu tenho que virar espírita? Eu tenho que ir lá no centro? Eu falei, não, eu sou espírita, eu vou no centro. Você não precisa. O que você precisa é entender o que está acontecendo com o teu corpo e colocar limite nisso. Agora, como você vai fazer a tua prática espiritual é uma questão de foro íntimo, é você que decide. Como você vai drenar essa energia mediúnica para fora do teu corpo é uma questão de práticas suas. Não tem nada a ver com eu não estou aqui para dizer, você tem que. Ter que é manipulação, é chantagem emocional. Se você não for eu já ouvi isso. Se eu não vou no centro, eu passo mal. Se eu falto da reunião mediúnica, eu tenho uma semana horrível, infernal. Aí a gente sempre fala, não, o que está infernizando é você, não tem nada a ver com mediunidade. Porque autocontrole, gente, é treino. É treino. Como é que faz? E se eu morasse no sítio e não tivesse condições de ir no centro? Ia morrer? Entendem? Então, autocontrole é engraçado isso, né? Porque estudar, a gente teve que estudar antes, estamos estudando agora, e quando a gente morrer, vamos continuar estudando. Autocontrole é o mesmo processo. Agora, a gente já faz isso, sabiam? Quando você está andando, você saiu aqui agora, você foi tomar água. Quando você está andando, você não tem que prestar atenção onde você pisa, se você está equilibrado, não trombar com a porta, abrir a porta, fechar a porta. A gente já faz autocontrole, só que a gente faz autocontrole da matéria, do corpo. Presta atenção para ver se não está com a barriga muito proeminente, se a calça está no jeito, não está ajeitada, não é? Se não está aparecendo a alça do sutiã. A gente cuida do corpo.
Se o cabelo não está despenteado, tá legalzinho. Entendem? A gente cuida do corpo, a gente faz autocontrole do corpo. Por que a gente não faz das nossas emoções e da nossa parte espiritual? Ah, não, eu sou assim mesmo. Quem quiser que me aguente vai ficar sozinho. Porque ninguém vai aguentar. Entendem? Então a parte emocional e a parte espiritual é o mesmo autocontrole que a gente faz do corpo. Porque senão sabe qual que é o risco? A gente ser bonitinho, mas ordinário. Sabe aquela coisa? Bonitinho, mas ordinário? Bonitinho de dentro para fora. Bonitinho, mas ordinário. O que é isso? Bonitinho por fora, mas podre por dentro. Sem qualidade. Entendem? A gente, que é a única vez que Jesus critica no Evangelho. Quando ele fala para os fariseus: até quando vos sofrereis? Hipócritas, ele começa assim: hipócritas, até quando vos sofrereis? Túmulos caiados por fora, então aquela caiação por fora bonitinha, branquinha, cheios de podridão por dentro. Até quando que eu vou ter que suportar vocês? Até Jesus falando: o que mais que vocês querem que eu faça? Quer que eu desenhe, né? Entendem? Então o processo é um processo de entendermos que nós precisamos desse cuidado. E dentro desse cuidado, a gente vai se transformando numa pessoa melhor. O dia que a gente entende que quem mais ganha com a nossa transformação somos nós, a gente se liberta. Por quê? Porque aí eu paro de sofrer. Paro de exigir que o outro faça o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer e o outro não é meu problema. O outro não é meu problema. Mas põe isso na minha cabeça, né? Comentário, gente. Falei demais. Garganta não tá boa e tô falando demais. Falem aí alguma coisa. Então vamos ler. 34, quem lê pra gente? Quem não leu ainda? Hoje a gente está conseguindo transmitir. Item 34. Singularmente se equivocaria, quanto à nossa maneira de ver, quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos que nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas, pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecidos de todos. Dizemos apenas que, sem raciocínio, eles não bastam para determinar a convicção, que uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Tão verdade é isto que, em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondido ao que esperavam. O inverso se dará com o que puderem compreender os fatos, mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não pode dar. Assim, pois a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também se apreenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções
perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Então Kardec está colocando que foram os fatos, o fenômeno, que fez com que ele chegasse a essa teoria. Ele entendeu que mesa não gira do nada, que mesa não fala através de pancada sozinha, e aí ele foi juntando os fatos e desenvolveu a teoria baseado nisso. Depois ele conseguiu se comunicar com os espíritos e sistematizou a doutrina, né? Ele fala que ele precisou ter um assíduo, um constante trabalho, durante muitos anos, fazendo milhares de observações. Esses fatos serviram e servem todos os dias para compor os livros e para torná-los conhecidos de todos. Então a doutrina foi se formando aos poucos, foi se revelando aos poucos para ele, com muito raciocínio, mas que também só com esse raciocínio é que ele conseguiria, sem o raciocínio, dizemos apenas que sem o raciocínio, os fatos não bastam para determinar a convicção. Então, através do raciocínio e dos fatos, ele foi formando a convicção. E é essa explicação prévia que faz com que as pessoas entendam os fenômenos e dispõe as pessoas a aceitá-los. Porque é o que ele coloca: se fosse apenas um espetáculo, com 10 pessoas assistindo, no final, 9 não sairiam convencidas. Iriam achar que tem alguma maracutaia aí, tem alguma coisa que eu não enxerguei. Agora, quando você explica para a pessoa primeiro, ela entende o que está acontecendo, e aí faz sentido para ela. A teoria é um meio de verificação, e esse meio de verificação faz com que, mesmo diante do insucesso da comunicação, mesmo que não aconteça a comunicação, a pessoa entende que os espíritos não estão à nossa disposição. O estudo faz com que as pessoas percebam onde estão as anomalias, os erros, entendam as particularidades do fenômeno. E aí o Kardec coloca aqui uma observação de que nas reuniões deles, eles não admitiam, nas reuniões experimentais, eles não admitiam alguém sem noções básicas, porque elas precisam compreender o que ali se faz. Por isso que aqui no GEOL, a gente sempre faz o estudo antes da reunião mediúnica. E é necessário participar do estudo sempre. Ninguém vai participar da reunião mediúnica se não participa do estudo antes, né? Para ninguém perder tempo, né? O fato sem raciocínio não faz convicção. A explicação prévia põe fim à prevenção. A explicação prévia coloca fim ao preconceito. Mostra que o fato é a favor do raciocínio. O indivíduo, então, se dispõe a aceitar o fato, né? Ok? Comentário, gente. Eu achei interessante essa parte do raciocínio, porque sempre eu fui questionadora desde pequena, né? Ficava de castigo, atrás da porta, essas coisas, porque eu questionava padre, esses negócios. E porque eu questionava o padre, menina, não pode fazer isso. Padre. Eu perguntava como é que ele... Enfim, eu era bem rebelde, eu queria saber tudo. Maria, né? de Fátima, você não era rebelde. Na visão deles, né?
Mas você não era rebelde, você queria raciocinar. Eu queria explicação. Eu não falava, por que é assim? Eu falava, mas por que é assim? Não, porque é assim mesmo. Mas por que é assim mesmo? São os mistérios. É isso, não, isso você não tem que saber, é até aqui só, tal. E eu sempre questionava isso. E o raciocínio é bem interessante, porque quando você começa a raciocinar naquela fé cega, é assim porque é assim. Eu falava, uma coisa que eu questionava muito, eu era muito assim, brava com Deus. Eu falava, Deus, você é justo. Eu achava injusto, eu achava Deus injusto. Porque eu vi a minha amiguinha lá com boneca, com tudo, o Natal para ela tinha, eu não tinha. O outro nascia com o cabelinho liso lá, o meu era crespo, então já não prestava. A minha cor era preta, então já não valia nada. Eu falava, mas que Deus é justo esse? Que dá tantos para um e nada para outro, tantos benefícios para um. E eu questionava mesmo. Aí o Espiritismo me trouxe essa resposta que eu sempre busquei, né? Depois, acho que eu tinha, sei lá, acho que uns 30 anos, quando eu cheguei mesmo no Espiritismo, e fui entender. A minha mãe falava, Deus é justo, filho, mas ela não sabia explicar onde que estava a justiça. Ela falava, se a gente está passando por isso, alguma coisa é consequência de alguma coisa. Eu falei, mas como? Como que a senhora sabe disso? Falou, olha, eu não sei explicar, mas eu sei que é assim. Igual aquele da Compadecida, eu não sei, só sei que foi assim. A minha mãe falava assim, né? Então o raciocínio é muito legal. O raciocínio é muito legal porque ele te abre a mente, ele não deixa você ser um robozinho e nem te enfiarem um monte de coisa na cabeça. Questiona mesmo, porque ele responde, o Espiritismo responde tudo a justiça divina. Para mim, o Espiritismo foi assim, a resposta da justiça divina. Eu falei, esse Deus aí eu curti ele, achei ele legal. Mas aquele que impunha as coisas, que é assim mesmo, você vai pagar. Não sei o que. Então é legal a gente raciocinar e estudar para a gente poder ter essa visão e raciocinar, pensar mesmo, não ficar entregue a diz que me diz que, né? E o estudo dá isso para a gente, né? Sim, legal. Muito bom o seu depoimento, porque todo mundo que segue alguma religião, em algum momento foi constrangido a calar a boca. Todo mundo. Porque as religiões fazem isso, né? A religião, ela formata. É um tipo de formatação, né? Você tem que se enquadrar. Tanto que muitas pessoas não se enquadram. Por isso que eu falei, você não era complicada, você não era questionadora. Você só queria respostas. Qual o problema? Qual o problema de uma criança, uma adolescente, uma pessoa que quer respostas? Entende? Agora, é óbvio, muitas vezes as pessoas não se mexem, não se mobilizam. E aí a gente precisa entender que é assim mesmo. As limitações de cada situação, né? Oi? E na doutrina também eu tive muitos cala-bocas. Você não pode sentir isso. Na doutrina espírita? Espírita. Tá. Né? Dependendo da casa que você vai, você tem que ficar quieta, você não pode sentir nada, você não pode ver nada. Aí eu ficava quieta, não falava nada. Mas eu via, eu falava, será que eu estou ficando doida? Será que eu estou ficando louca? E, sabe, você se questionava. Eu falava, não, mas eu converso com fulano. Mas não, você não pode conversar com fulano. Aí, mais um pouquinho, eles me tacavam. Se não fosse meu marido, eles me colocavam lá. Tá. Aqui no Bezerra, lá era acho que era Juquiri, não sei que chama lá em São Paulo. Muitos pacientes psiquiátricos, na verdade, são médiums. Isso é muito comum. Entendeu? Tá. Muito bom. Comentários, gente. O que mais? Quem está quietinho? Márcia, mas tem alguns centros kardecistas que não gostam de preto velho. Tá certo isso? O que você acha, Marisa? Não, eu acho que está errado. Porque uma vez eu ia lá, né? E tinha uma senhora que morava numa cidade pequena. Fala no microfone. Como o guia dele era o preto velho, não aceitaram ele mais lá no centro. Então... Uma cidade pequena aí da Eu fico região. sempre pensando assim. Eu fico sempre pensando assim, como será que Jesus agiria
diante de alguém que eu não aceito, né? O cristianismo, não o cristianismo de Jesus, não o cristianismo inventado, mas a ação de Jesus enquanto Cristo, né? É inclusiva ou ela é separatista? Entende? Jesus é comunhão, é inclusão. Como é que eu posso dizer, nós já tivemos um caso aqui no GEOL muito interessante, em que um preto velho se apresentou e em seguida ele se apresentou como uma pessoa que não é preto velho. E aí ele mesmo revelou isso, ele falou, olha, eu sou a mesma pessoa, só quero mostrar para vocês que a forma é uma coisa que impressiona vocês. Para mim, não faz a mínima diferença. E eu posso me apresentar como eu quiser. E a gente sabe disso mesmo, né? Então o preconceito é nosso, viu, Marisa? Está na nossa cabeça. A separação. Oi? Qualquer tipo de preconceito. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas o preconceito é aprendizado. As crianças, se você colocar as crianças para brincarem, elas brincam. Elas não ficam olhando cor, elas não ficam olhando cabelo, elas não ficam olhando o jeito de falar, elas brincam. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se falta um membro, se não falta um membro. Elas simplesmente brincam. Entendem? Mas aí a gente vai crescendo e aí a sociedade vai colocando aquilo que nos limita, os tabus. Eu acho um absurdo aqui no Mufato. Eles contratam todos os tipos de funcionário, eles põem lá que eles são abertos a todos, Só que se você usa piercing, se você usa brinco, você tem que cobrir. Tem que retirar. Não. Vai tirar o piercing? Não. Então coloca um durex, uma fita, tem que esconder. Tem que esconder, porque não pode ficar à mostra. Tá. De vez em quando eu vou num caixa, um dia eu perguntei. Eu via sempre um com esparadrapo na orelha, outro com esparadrapo aqui. Um dia eu perguntei. Por quê? O que aconteceu? Ele falou assim, não, é porque eu tenho piercing. Aí eu comecei a reparar que são vários que têm piercing. Piercing na orelha, piercing na sobrancelha, piercing na boca. Tem que pôr um esparadrapo para esconder. Isso não é um preconceito? Com certeza, com certeza. Hospital? Tá. Bom. Muito bom, gente. Certo, então? Preconceito, estamos fora. Prevenções, estamos fora. Oi? Me inclua fora dessa. Ainda um dia eu brinquei com os meninos do caixa, peguei e falei, bom, tudo bem, se vocês trabalhassem na cozinha, ou na padaria, ou no açougue, sim, porque essa parte a vigilância sanitária não admite. Eu falei, mas no caixa, na faxina, nas frutas. Ele falou assim, mas aqui eles não admitem. É isso na época aí. que eu trabalhava na padaria, eu tinha que tirar os brincos, anel, não podia usar. Perfeito, gente. Certo, então? Nós vamos interromper aqui e vamos continuar, então, a partir do 35, né? Isso, na próxima semana. Fiquem bem, se cuidem e vamos em frente. Gratidão.